A gente costuma pensar no coração como uma bomba, né? Mas a verdade é que ele é um motor super responsivo que se ajusta o tempo todo às necessidades do corpo. Vamos mergulhar em como essa peça fantástica de engenharia biológica realmente funciona. Pensa só nisso. O coração bate mais de 100 mil vezes por dia. Mas como é que ele sabe exatamente quanta força usar em cada batida? Ou quando tem que acelerar para uma corrida e quando é hora de desacelerar para o descanso? É essa regulagem inteligente que a gente vai desvendar agora. Para entender essa regulagem, a gente precisa de um mapa. E o nosso mapa é uma equação. É a equação do débito cardíaco, que é basicamente a principal medida de desempenho do coração. O débito cardíaco, de um jeito bem simples, mede quanto sangue rico em oxigênio o coração consegue enviar para o corpo a cada minuto. Durante o exercício, claro, ele aumenta para dar conta da demanda. Em repouso, diminui. É a métrica definitiva do trabalho do coração. E no fim das contas, tudo se resume a esta fórmula aqui. Olha que elegante e poderosa. O débito cardíaco é o resultado de duas coisas: a rapidez com que o coração bate, que é a frequência cardíaca, e a quantidade de sangue que ele empurra em cada batida, o volume sistólico. Bora destrinchar cada uma dessas partes. Vamos começar pela primeira parte da nossa equação, o ritmo, a frequência cardíaca. É o componente mais óbvio da função do coração, né? Aquele que a gente sente quando põe a mão no peito. Formalmente, é isso, o número de batimentos por minuto, ou BPM. Para a maioria das pessoas em repouso, esse número fica ali por volta de 72 batimentos por minuto. Mas é óbvio que esse número não é fixo, ele precisa mudar. A grande questão é como? A resposta está no sistema nervoso autônomo. Pense nele como o acelerador e o freio do coração. Estes gráficos mostram exatamente isso. A linha que representa o sistema simpático sobe, acelerando os batimentos, enquanto a do parasimpático desce, desacelerando. É um equilíbrio constante, super dinâmico. Então, o pulo do gato é o seguinte: existem dois sistemas opostos em jogo. O sistema simpático, que é o nosso sistema de luta ou fuga, libera noradrenalina para, literalmente, pisar no acelerador. Já o sistema parasimpático, o de descansar e digerir, libera acetilcolina para acionar o freio. Esse equilíbrio ajusta o ritmo do coração a cada segundo. Ok, já falamos da velocidade. Agora, vamos para a segunda parte da equação, a potência. Não é só sobre quão rápido o coração bate, mas com quanta força ele bate. E isso nos leva direto ao volume sistólico. O volume sistólico é basicamente a quantidade de sangue que é ejetada a cada batida. Se a frequência cardíaca é sobre quantas vezes por minuto, o volume sistólico é sobre quanto volume por batida. Isso nos leva a uma questão ainda mais interessante. A frequência cardíaca é controlada por nervos, beleza. Mas e a força de cada contração? Como o coração ajusta a potência de cada batimento? Acontece que ele tem 3 alavancas principais para fazer exatamente isso. Essas 3 alavancas fisiológicas são a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Entender bem essas 3 é a chave para dominar o conceito de débito cardíaco. Vamos analisar uma por uma. A primeira alavanca é a pré-carga. A melhor analogia que existe é a de um elástico. A pré-carga é o quanto as paredes do ventrículo são esticadas pelo sangue que o enche, um pouquinho antes de ele contrair. Quanto mais se estica esse elástico, mais forte ele volta, certo? Esse princípio tem até nome, é a lei de Frank-Starling. O gráfico mostra essa relação direta. Quanto mais sangue enche o coração, ou seja, quanto maior a pré-carga, maior vai ser o volume de sangue bombeado. Resumindo, quanto mais sangue entra, com mais força o coração contrai para expulsar. É um mecanismo de autorregulação simplesmente sensacional. A segunda alavanca é a contratilidade. Se a pré-carga era sobre esticar o elástico, a contratilidade tem a ver com a qualidade do próprio elástico. É a força de contração que o músculo do coração tem por si só, sem depender do quanto ele foi esticado. E o mais interessante é que a contratilidade pode ser alterada. Substâncias como a noradrenalina, lá do sistema simpático, aumentam essa força. Isso quer dizer que, para um mesmo volume de enchimento, o coração contrai com mais força. Repare como a curva inteira se desloca para cima no gráfico. O coração simplesmente se torna uma bomba mais potente. Então, para não ficar nenhuma dúvida, pré-carga é o estiramento, causado pelo volume de sangue que enche o coração. É o princípio do mais entra, mais sai. Já a contratilidade é a força própria do músculo, que é turbinada por hormônios e nervos. É sobre bombear mais forte com o que se tem. Duas alavancas diferentes, mas que trabalham juntas.
E finalmente chegamos na nossa terceira alavanca, a pós-carga. Essa aqui é a resistência que o coração precisa vencer para conseguir empurrar o sangue para fora, lá para as artérias. Essa analogia é perfeita, captura a ideia na hora. A pós-carga é a pressão arterial nas artérias que faz uma força contrária à saída do sangue. Se a pressão arterial está alta, o coração tem que trabalhar muito mais para conseguir abrir as válvulas e ejetar o sangue, porque ele está enfrentando uma pós-carga maior. Ok, então nós vimos as peças individuais. Frequência cardíaca, pré-carga, contratilidade e pós-carga. Agora é hora de juntar tudo e ver como essa verdadeira orquestra funciona em perfeita harmonia. E aqui está o nosso grande resumo. Este fluxograma amarra tudo. O débito cardíaco depende da frequência cardíaca, que é controlada pelos nervos, e do volume sistólico, que por sua vez é ajustado pela pré-carga, pela contratilidade e pela pós-carga. Tudo está interligado de um jeito muito elegante. E qual o resultado de toda essa regulagem? Em uma pessoa média, em repouso, o débito cardíaco é de cerca de 5 litros por minuto. Isso mesmo, o coração bombeia o volume total de sangue do corpo a cada minuto. É algo simplesmente impressionante. Então, para fechar, vamos resumir. O desempenho do coração é governado por uma equação simples. A frequência cardíaca é a velocidade. O volume sistólico é a força, que é ajustada finamente pela pré-carga, contratilidade e pós-carga. É um sistema dinâmico, brilhante, projetado para responder perfeitamente às demandas da vida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esse sistema de controle funciona de forma perfeita em um corpo saudável. Mas o que acontece quando fatores como pressão alta crônica aumentam a pós-carga por anos a fio? Ou quando uma doença enfraquece a contratilidade do coração? É aí que a fisiologia encontra a medicina, e entender essa orquestra se torna mais importante do que nunca.